Fagundes, presidente Isalci, senador Paulo Paim. Nessa manhã dessa sexta-feira, ouvindo o belíssimo pronunciamento de Vossa Excelência, eu estava aqui fazendo algumas reflexões sobre o momento que a gente vive no país. O senador Paulo Paim falou uma palavra-chave, equilíbrio. E ele tem muito conhecimento sobre esse tema, porque eu estou tendo a bênção de participar da Comissão de Direitos Humanos, presidida por ele, e ele é um apaixonado por audiências públicas, ouvindo os dois lados, sempre. E eu acredito que é isso que está faltando hoje no nosso país, é diálogo, serenidade, paciência, de todos nós. Essa casa aqui, o Senado Federal, eu acho que deve muito ao senador Paulo Paim por esse clima harmônico que existe aqui, está existindo aqui. Muito respeito entre os senadores, as ideias divergentes, por exemplo, eu tenho divergências de algumas visões do senador Paulo Paim, mas a gente convive muito bem. Convive muito bem. E eu acredito que esse momento de tensão que nós vivemos essa semana no país, com as manifestações, eu acredito que a gente tem que ter muito cuidado para não aumentar esse tom. No meu modo de entender, eu vejo que o presidente da República, Jair Bolsonaro, está querendo acertar com as melhores intenções possíveis pelo Brasil, para o bem do Brasil. Esse rombo que ele pegou aí não foi dele. Isso são de governos anteriores. Esse contingenciamento, cortes, como você queira chamar, já existia em governos anteriores. Agora, eu acho que está faltando um pouco de assessoria ao presidente, de comunicação para explicar isso com serenidade, com calma, sem ataques, nem de um lado, nem de outro. Né? Eu acho que tem que haver o respeito de todos os lados. A campanha já passou, mas o país, todos sabemos que está com as contas numa dificuldade muito difícil, muito grande para fechar. Então, tem que se encontrar um caminho. Esse caminho, nós temos aqui o nosso presidente, Isalci, que conhece bem a educação, conhece bem como é que funcionam as coisas, e eu tenho uma experiência na área de educação, lá no Ceará, que eu descobri na Índia, há 10 anos atrás. Essa educação, eu acredito que é a educação que está fazendo uma revolução naquele país asiático e que a gente algumas pessoas já trouxeram em Ribeirão Preto, Pernambuco, lá no Ceará nós tivemos essa oportunidade, que é valores humanos na educação. Não adianta você investir o dinheiro que for no mundo, em educação, se não for no caráter, se for apenas em disciplina, tem que ter caráter, valores humanos, são 5 preceitos, 5 princípios. Senador Isalci, eu convido Vossa Excelência para ir no Ceará, na escola que fica no Eusébio, Satya Sai, é um projeto, Satya Sai Educare, é o método. Senador Paulo Paim, que é outro apaixonado por educação, senador Wellington Fagundes, os demais senadores estão convidados. Você precisa ver a autoestima das crianças. Você precisa ver como a harmonia entre os professores, os alunos, a direção, é uma escola pequena, mas já tem fila de espera já para anos. São 200 e poucos alunos. Mas são respeitados os valores da paz, da não violência, da verdade, da retidão e do amor. Senador Wellington Fagundes, eu vou dar um exemplo matemático de como é que funciona esse método.
tem 5 maçãs em um cesto. Como é que nós aprendemos? No nosso método tradicional de ensino, que o brasileiro está aprendendo. É pura matemática. É o seguinte, passou uma pessoa, pegou 3 maçãs. Quantas maçãs ficaram? 2 maçãs, concorda? Como é que é o método? Tem 5 maçãs no cesto. Passou uma criança com fome na rua. O dono das maçãs doou 3 maçãs para ela. Quantas maçãs ficaram? O resultado matemático é o mesmo. Só que você colocou ali o quê? Solidariedade, fraternidade, amor. Isso vale para todas as outras matérias. Lá na Índia, eu tive a oportunidade de conhecer esse método. Vai até a faculdade, presidente. Vai até a faculdade. Começa ali no jardim de infância e vai até a faculdade. Esses alunos que já chegam lá se formando, quando se formam, eles são disputados pelas maiores empresas americanas e pelas maiores empresas europeias. Por quê? Porque você sabe que ali tem caráter. Ali não vai querer um passar por cima do outro. É cooperação em vez de competitividade. Isso faz toda a diferença. Então, eu acredito que o Brasil tem que encaminhar para esse modelo de educação. Nós temos que dar um tempo. O governo fez pouco mais de 130 dias, o governo federal. Tem erros, tem acertos, mas a gente precisa dar um tempo para que a coisa aconteça. Eu já me posicionei com relação aos cortes. Acho que você pode cortar em qualquer lugar, menos na educação, embora que eu acredito que precisa ter introduzir valores humanos para ter uma educação realmente que vai repercutir na cultura da paz. O senhor falou em violência de escolas, que aconteceu em Suzano, que acontece. O senador Paulo Paim já articulou, a gente já teve uma audiência pública sobre o tema. Essa semana na CAI, tivemos na CE, Comissão de Educação, nós tivemos outra audiência sobre o tema. Que eu me referi aqui. Exatamente. E nós vamos precisar fazer muitas outras, porque esse é um assunto de uma complexidade muito grande, né? Agora, quando se fala em liberação de arma de fogo, querer colocar professor com revólver dentro de sala de aula, aí já é um excesso. E aí já é um excesso. Então, eu torço muito para que... É uma boa explicação, né, senador Girão? Foi que o palestrante lá disse. Então, daqui a pouco, vamos botar a arma na mão de todos os professores, de todos os servidores, de todos os alunos, para garantir segurança. Isso é uma loucura. E, senador Wellington, já está provado e comprovado. Está provado e comprovado pela ciência, pelas estatísticas sociais, senador Isalci, senador Paulo Paim, conhece bem também esses números. Quanto mais armas, mais violência, mais mortes. Isso é a regra de ouro da questão da cultura da paz. Não sou eu que estou dizendo, isso são universidades do mundo inteiro. São estudos, o mapa da violência aqui do Brasil, que é um estudo renomado, feito com muito cuidado, né? Então, não é com mais violência que a gente vai combater a violência. Muito pelo contrário, é desarmando os espíritos, é respeitando, é dialogando quem pensa diferente, é combatendo o bom combate nas ideias, não nas pessoas. Todos nós temos imperfeições, todos nós. Nós estamos aqui na Terra para evoluirmos, para aprendermos uns com os outros, para perdoarmos uns aos outros. O perdão liberta. Então, para encerrar minha fala, eu queria dizer que eu torço muito para que o presidente, esse governo executivo, governo federal, dê certo. Torço e estou aqui para ajudar, para apoiar, divergindo de algumas situações e me posicionando contra
como essa questão das armas de fogo. Mas acredito que tem suas virtudes, sim, quando não está se propondo a fazer conchavos, ao tomar lá da cá. Isso é muito meritório, isso é um rompimento de paradigma nesse país. E a gente tem o dever, como patriota, de apoiar o governo e fazer críticas com independência. Com independência em algumas coisas que a gente concorda, embora que ninguém é dono da verdade. Ninguém é dono da verdade. Então, eu acho que diálogo é chave, paciência e um sentimento de que nós temos todos que trabalhar para que esse país dê certo para o bem dos brasileiros. Nessa hora, direita, esquerda, centro, não, é Brasil. Muito obrigado. Eu agradeço muito, senador Girão,